No início do século XX, um cientista alemão, Alfred Wegener, levantou uma hipótese sobre o formato do planeta Terra, o que criou uma grande polêmica entre os cientistas da época. Segundo ele, há 200 milhões de anos, os continentes não tinham a mesma configuração atual, pois existia somente uma massa continental, ou seja, ainda não estavam separadas as Américas da África e da Oceania. Essa massa continental foi denominada Pangeia, do grego toda a Terra, e era envolvida por um único oceano chamado Pantalassa. Passados milhões de anos, a Pangeia se fragmentou e deu origem a dois megacontinentes denominados Laurásia e Gondwana. Após esse processo, esses dois megacontinentes deram origem à configuração atual dos continentes que conhecemos. Se observarmos atentamente o contorno das Américas com o da África, visualmente percebemos que possui um encaixe quase perfeito. Outra descoberta importante para fundamentar a sua teoria científica foi comparar fósseis encontrados na América do Sul e na África. Ele constatou que tais animais eram incapazes de atravessar o Oceano Atlântico, concluindo que teriam vivido nos mesmos ambientes em tempos remotos. Se olharmos para a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: que no princípio Deus criou céus e terra, e a terra era sem forma e vazia. O versículo 7 diz que Deus separou as águas que estavam abaixo da expansão das que estavam acima da expansão. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E chamou Deus o elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas oceano. Na década de 60, os cientistas descobriram uma camada da atmosfera que se chama termosfera, cuja temperatura varia de 38 graus Celsius a 1649 graus Celsius, condições ideais para armazenar uma grande quantidade de água em forma de vapor. De acordo com a Bíblia, ainda não havia chovido sobre a face da terra, pois uma névoa molhava a terra antes do dilúvio.
Somente após 7 dias da entrada de Noé e sua família na arca é que começou a chover. Agora, imaginem, de Adão até Noé se passaram milhares de anos sem chover. Porém, o oceano evaporava e toda aquela água subia para a termosfera em forma de vapor. E foi por isso que ninguém acreditava em Noé. As pessoas achavam que Noé estava louco, porque ainda não havia chovido sobre a face da terra. E eles acreditavam que Noé estava delirando, pois ninguém ainda tinha visto uma chuva. Somente quando Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, todas as fontes das profundezas jorraram água e as comportas do céu se abriram. Foram incontar trilhões de toneladas de água desabando subitamente sobre a face da terra. Esse grande peso pode ter causado tremendas mudanças na superfície da terra. Provavelmente causou grandes deslocamentos da costa, surgindo montanhas, cânions, vales, dando origem aos continentes, o que explica a teoria de Alfred Wegener. No mundo secular, existe um ditado que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Agora imagine, durante milhares de anos, a termosfera foi armazenando água, e quando caiu subitamente sobre a Terra, o impacto foi tão grande, o que explica também a formação das placas tectônicas. Mas, afinal de contas, por que houve essa destruição catastrófica de toda a Terra por uma inundação? Esse maior cataclisma de toda a história humana foi causada por Deus, visto que os homens iníquos haviam enchido a terra de violência. A sobrevivência do justo Noé e sua família, 8 almas ao todo, junto com os animais selecionados, foi por meio de uma enorme arca, a Arca de Noé. Mas o que representava aquela arca? Aquela arca, nos dias atuais, ela é representada pela igreja. O convite já foi feito para as pessoas se renderem aos pés do Senhor. A porta está aberta, mas poucos são os que querem entrar. Chegará um dia que essa arca, que hoje é representada pela igreja, fecharão as portas, e somente aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador serão salvos